Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Brotas, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Sentados um instante, queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 37, nós vimos uns dos tantos episódios que aparecem nos evangelhos em que Jesus expulsa os demônios. Jesus que vence o poder das trevas. O padre Gabriele Amorti, um exorcista de Roma, ele nos ensina o seguinte, com relação a esta ação do mal e o combate, a vitória de Cristo sobre o mal. Então, ele nos ensina que nós precisamos ter uma base bíblica, de um entendimento bíblico, uma base da nossa doutrina católica, para a gente entender esta vitória de Cristo sobre os poderes das trevas. E também nós precisamos desta base católica, essa base da doutrina católica, para sabermos também qual é o nosso papel, como que é agora esse nosso combate contra o mal, Então, em primeiro lugar, ele nos ensina que habitualmente nós pensamos o seguinte, sobre a história, sobre a criação, O que nós pensamos? Que Deus, num belo dia, criou os anjos, criou os seres espirituais. Pensamos que é assim, Deus, num belo dia, foi lá e criou os anjos. E depois, Deus então submeteu os anjos a uma prova, que nós não sabemos qual prova que é essa. E houve lá no céu, então, quando Deus criou os anjos e colocou essa prova, nesta prova, alguns anjos reprovaram nesta prova. E houve uma divisão lá no céu, onde os anjos fiéis foram recompensados com o paraíso celeste, e os infiéis tornaram-se demônios e foram para o inferno, foram jogados no inferno. Depois, no outro belo dia, Deus decidiu criar o universo, o reino mineral, vegetal, animal e, por fim, o homem. E Adão e Eva, lá nesse paraíso terrestre, pecaram, seguindo a Satanás e desobedecendo ao mandato de Deus. E, tendo acontecido isso, já que os homens se perderam, os homens pecaram, aí Deus então decidiu enviar o seu Filho para nos salvar. É essa visão que
posso dizer, né, essa visão catequética que nós temos, aquilo que a catequese nos transmitiu. Não é isso? Se formos fazer um resumo do que é a criação, praticamente a base que nós temos é essa sistematização da história que nós daremos. Não vai ser assim? Deus criou os anjos teve os anjos que foram infiéis, então foram para o inferno. Depois Deus criou o homem foi infiel, e aí, então Deus decidiu enviar Jesus para nos salvar. E agora, qual é o problema nesta visão? E se nós continuarmos com essa visão, nós não vamos realmente nos colocar, nós não iremos nos posicionar da maneira correta contra o mal, né? Então vamos lá. Qual é a visão correta que a Bíblia nos ensina, a visão correta, a visão bíblica e a visão também dos padres da igreja, ou seja, aqueles que firmaram a nossa doutrina nos primeiros séculos. Então vamos lá. Então vamos começando pelo início do Evangelho de São João, certo? Para nós termos a visão correta. Início do Evangelho de São João. O hino cristológico da carta aos Efésios e o hino cristológico da carta aos Colossenses. Conseguem gravar essas três citações bíblicas? Conseguem guardar? O Evangelho de São João, o primeiro capítulo do Evangelho de São João, da carta aos Efésios e da carta aos Colossenses tem um hino cristológico. É o hino que fala a identidade de Cristo. Então nós precisamos ter essas três passagens em nossa mente, certo? Primeiro capítulo do Evangelho de São João, os hinos que falam de Cristo, os hinos cristológicos, da carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. O que essas passagens bíblicas vão nos ensinar? Que Cristo é o primogênito de toda a criatura. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Tudo foi feito para Ele, e por causa dele, Ele é o centro da criação, aquele que reuniu em si todas as criaturas, as celestes, anjos, e as terrestres, os homens. O que muda? O que muda nessa visão da história da salvação, da criação? O que muda? Cristo não vem depois, entendido? Jesus não vem depois, a encarnação não vem depois, Jesus não entra na história, o Cristo, né? O Cristo, ele não entra na história somente depois, como o padre falou, da visão que nós temos na nossa mente. Criou os anjos caíram, e aí eles já foram condenados, que é diferente dos homens. Os anjos não têm retorno. Depois os homens caíram, mas os homens têm retorno. Tem como os homens retornar? Então Deus Pai manda o Cristo para salvar os homens. O Cristo não vem depois, ele vem antes. Por que ele vem antes? Porque tudo foi criado por ele e para ele. Entendido? Essa visão é a primeira mudança que nós devemos ter, nós católicos. Tudo foi criado para Cristo, tudo foi criado por meio de Cristo, tudo está voltado para Cristo, tudo está voltado para Cristo, desde o início da criação. Seja os anjos, seja os homens, Cristo é o centro.
Sempre foi. Entendido? Então já vamos fazer essa primeira mudança da nossa visão bíblica, a nossa visão catequética. Comecemos por aqui. Com a queda de Adão e Eva, a vinda de Cristo assumiu um papel particular. Veio como Salvador, e no centro da sua ação está o mistério pascal. Por meio do sangue da sua cruz, reconcilia com Deus todas as coisas. Por meio do seu sangue, Cristo reconcilia todas as coisas. E o Cristo, Ele está presente até mesmo no combate lá no céu. Quando os anjos fiéis combateram o mal que estava presente lá no céu, qual foi a arma, qual foi o meio que os anjos venceram? Os anjos lá no céu venceram por Cristo também. Ele está no centro. É um mistério. Nós aqui na terra, nós vamos vencer por meio de Cristo. Porém, os anjos lá no céu, eles também venceram por meio de Cristo. Vamos lá. No livro de Apocalipse, capítulo 12. Olha só o que é que nós vamos ler. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Qual foi a voz que foi ouvida lá no céu? Prestaram atenção? Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando os anjos expulsaram Satanás lá do céu, foi o que realizou? O poder de Cristo. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, até deixaram se matar. Apocalipse 12, versículos 7 a 11. Olha só, o que nós estamos ouvindo? Essa batalha que aconteceu lá no céu, antes da nossa criação, ela foi travada por meio da arma da cruz. É um mistério, porque está dizendo que foi por meio do sangue do Cordeiro que Miguel e seus anjos venceram o dragão lá no céu. Há alguns teólogos que dizem que a prova que os anjos foram submetidos é que eles tiveram a visão do Verbo encarnado. Eles tiveram a visão de Deus feito homem. E eles tiveram que adorar a Deus feito homem. Imagine para Satanás, no seu orgulho, na sua soberba, ter que adorar Deus que se fez uma criatura desprezível. Satanás, na sua glória, o anjo mais esplendoroso, ter que servir a Deus, ter que servir um homem, porque esse homem é o próprio Deus. Então
há alguns teólogos que dizem que a prova que os anjos não passaram foi exatamente essa: não servirei a Deus feito homem. E aqui está então, sendo esta a prova, o porquê que São Miguel e seus anjos venceram a Satanás por meio de Jesus Cristo, porque eles se submeteram a Cristo, serviram a Cristo, se fizeram humildes, se fizeram obedientes a Deus até ao extremo, e assim venceu a malícia, a astúcia de Satanás lá no céu. Meus queridos, o que é que isso muda na nossa vida? O que é que isso muda na nossa história, na nossa caminhada de fé? Nós devemos lembrar que nós estamos em batalha. Nós estamos numa batalha. Nós queremos, permanecer nesse mundo escondido, iludidos. Não queremos realmente ver a verdade. E essa verdade é que nós estamos sendo destruídos, ou ao menos todos os dias, o mal está tentando nos destruir. E nós precisamos nos colocar em combate. E qual é esse combate? E como é essa batalha? Olhando para o Cristo, que é o centro. É por meio dele que o mal é vencido, é por meio de Cristo. Nós temos que ter essa consciência de que nós estamos nesta batalha e nós precisamos nos colocar em batalha. E no livro de Apocalipse foi colocado como é que os anjos batalharam. Eles foram fiéis a Cristo e desprezaram a própria vida. Mas não cederam àquilo que o mal pedia. Não cederam à proposta que o mal colocava. Não importando qual seria a consequência de ser fiel a Deus. Então nós devemos nos unir a Cristo. Nos unir a Cristo. Neste combate. Aquilo que Cristo realizou e venceu o mal, derramando até o seu sangue na cruz, nós devemos nos unir a Ele também. Porque é por meio da cruz de Cristo que nós somos salvos. Miguel e seus anjos combateram pelo Cordeiro, desprezando a sua própria vida, deixando até se matar, para não ceder ao mal. Então nós devemos também nos colocar assim. Estejamos atentos neste combate, estejamos atentos, tenhamos essa consciência cada vez mais viva no nosso coração. Como nós devemos nos portar, como nós devemos ser neste mundo, olhando para Cristo. Porque é por Cristo que nós seremos vencedores. É com Cristo que nós seremos vencedores. Quantos caem porque diante da cruz fogem? Mas padre, é muito sacrifício, é muito difícil. Eu não consigo. Não tem outro caminho. Muitos caem porque o mundo vem agindo de outro modo também. Não é porque é difícil, Às vezes o mundo nos persegue, o mundo dificulta a nossa vida, mas por outro lado, muitas vezes o mundo facilita a nossa vida.
E muitos caem por causa das facilidades que o mundo oferece. Olhemos para Cristo. Sigamos os anjos que venceram o mal lá no céu, por Cristo. E a nossa vitória é também por Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é a finalidade de tudo. E assim nós vimos hoje, então, o poder de Satanás, que conheceu seu fim, porque o Cristo se manifestou, o Cristo se encarnou. Viestes nos incomodar antes do tempo, nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. E assim Satanás viu o seu reinado ser aniquilado. E se nós nos unirmos a Cristo, também nós vamos ver todos os poderes das trevas que nos afligem neste nosso tempo, na nossa vida, na nossa história, serem aniquilados também. Basta nós nos unirmos a Cristo, de todo o coração, com toda a força do nosso ser, decidirmos por Ele, vivermos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim, a vitória é certa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.